Bom, dando continuidade ao tema do autismo iniciado em vídeo anterior, hoje traremos mais algumas características do transtorno do espectro, né? Às vezes a gente tem a impressão que a autista não sente frio ou não sente dor, mas o que há, na verdade, é uma disfunção do processamento sensorial, das próprias percepções internas, no caso, né, do próprio corpo, disfunções do sistema interoceptivo, que a gente chama, onde as percepções de frio e calor, de fome, de sede, ficam prejudicadas. A mesma disfunção com relação à questão alimentar. Alguns não têm a sensação de saciedade, então comem compulsivamente, enquanto que outros são extremamente seletivos porque têm dificuldade com a textura dos alimentos, né? E é interessante a gente fazer uma relação também com a questão dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são responsáveis pelas aprendizagens por imitação. Então, muitas vezes, ao observar os pares, observar o contexto social, as pessoas que convivem, por observação, a criança aprende muito. Por volta ali dos 2 anos de idade, né? É essencialmente essa via de aprendizagem. Eu olho, copio, eu imito, o outro faz, eu também faço. Mas existem estudos que mostram que nos autistas esse grupo de neurônio é disfuncional, né? Não funcionam como na maior parte das pessoas. Então, essa aprendizagem por imitação não acontece. Então, o que parece óbvio, muitas vezes para o autista não é óbvio. A mesma coisa acontece com a sua interação social, que tem prejuízos. Ele não vai conseguir interpretar um gesto, um cumprimento, um abanar de mão para despedir, um joia, um como que você tá, enfim, gestos que são revestidos de significado cultural, né, que todo mundo sabe o que significa. O autista não vai depreender esse significado pelo contexto, porque todo mundo faz numa determinada situação, logo significa isso. O autista não tem essa leitura, assim como não tem a leitura das expressões faciais, e a sua expressão facial nem sempre traduz o que realmente ele está sentindo, e por isso a fala, né, comum, famosa, né? O autista vive no seu próprio mundo, vive num mundo à parte, porque é como se ele não conseguisse interagir com aquilo que o mundo à sua volta propõe. Mas ele tem a sua própria forma de perceber, de sentir, e a gente precisa também ter habilidade para ler o corpo, ler o comportamento. Questão, por exemplo, das preferências. Todos nós temos preferências, e com o autista não é diferente. O autista vai ter a sua predileção por um objeto, por um personagem, né, por um tema. Tem a questão do hiperfoco, né, que a gente fala. Normalmente o autista vai ter um hiperfoco, né, num tema, num personagem. E aí, por que não usar isso como pano de fundo para os conteúdos, para as aprendizagens, para as atividades, para as sequências didáticas? Se é um elemento que cativa, que chama a atenção, que mobiliza de alguma forma recursos internos, por que não usar, né, como mote para aquilo que a gente está propondo, esse tema de interesse, esse personagem, porque todos nós temos preferências. A mesma coisa acontece com as rotinas, né? Tem gente que detesta a rotina, que está sempre buscando inovar, que está sempre buscando fazer algo de diferente, é até bom que faça, né? Para outras pessoas, a rotina é extremamente estruturante, que é o caso do autista. Ele não sabe lidar com a informação nova, com o diferente, com o imprevisto, desorganiza. Então, é muito importante a previsibilidade e as pistas visuais para tudo que vai acontecer, né? O ambiente tem que estar sinalizado, a rotina tem que estar estabelecida visualmente, para que ele, né, se valendo de outros recursos que dispõe, porque ninguém é só limite, então se eu tenho dificuldade num aspecto, eu vou, né, buscar compensar de outra forma. Ele precisa dessa garantia que viabilize a sua organização interna.
A questão, por exemplo, da organização dos objetos, né? A gente fala assim, tem muito autista que é metódico, né? Às vezes só para ele vai fazer sentido aquela estratégia que ele está usando na organização dos seus objetos, mas de alguma forma faz sentido para ele. E à medida que ele organiza o interno se organiza. Traz uma sensação de alívio, traz uma organização mental, traz uma referência do mundo externo. Então, se para ele esse hábito de ordenar os objetos se reveste de sentido, como que eu posso utilizar isso também como veículo de aprendizagem, também como contexto, como pretexto para desenvolver aquilo que eu preciso, né? Uma atividade de pareamento, por exemplo, ou outras propostas, né? Como que eu posso envolver os objetos que ele tem afeto, que ele tem predileção, que ele gosta de estar em contato para organizar numa proposta pedagógica, por exemplo. Então, são coisas para se pensar. É certo que na escola existem regras, até porque a inclusão é feita com, às vezes, uma grande quantidade de alunos na sala. Mas para o autista, o sentar precisa ter função. Então, normalmente, sentar quando tem que fazer uma atividade, sentar quando vai comer, mas o movimento é essencial para ele. Então, a gente precisa estruturar a rotina, fazer combinados com o grupo, articular a sequência de atividades de modo que ou o movimento esteja previsto para todos, né, para que o movimentar do autista não desorganize os outros, ou eu preciso realmente atribuir uma função cada vez que ele senta, porque não dá conta de ficar sentado por muitas horas. E até para as crianças típicas, o intercalar de atividades gráficas, de raciocínio, de atenção, com atividades de movimento que ativam áreas cerebrais importantes, recuperando a atenção, a concentração, é interessante. Seria um movimento que não beneficiaria somente os autistas, permitir o movimento, mas as outras crianças também, porque todos nós temos um tempo X de atenção. Ninguém fica 4 horas sentado, concentrado, produzindo. Ainda mais criança, adolescente, que está se desenvolvendo, que tem energia para gastar, que tem tanta coisa acontecendo internamente. Então, de repente, estruturar uma rotina em que uma atividade de movimento esteja intercalada com uma atividade de maior concentração e atenção, para que não cause transtornos, para que não desorganize o ambiente, a necessidade de movimento do autista, porque não adianta, o autista deu 5 minutos, ele vai levantar, ele vai movimentar, porque é uma necessidade, não é um capricho, não é manha, não é, né, uma intransigência, é realmente uma intolerância. Que as outras crianças se submetem por ter o juízo social, por discriminar, por ter noção de contexto, de ambiente, de autoridade. O autista não vai ter, né, essa questão. Então, é muito importante. A mesma coisa é o não. Com o autista, não adianta gritar, não adianta se impor, não adianta ser ríspido, não adianta usar do não pelo não. O não, ninguém gosta de receber não, né? Inclusive nós também não gostamos do não. E para o autista, o não, segundo assim, experiências, observações, constatações, a gente vê que muitas vezes ele funciona como um gatilho também, né? Para disparar uma crise, por exemplo. Então, quando a gente puder, às vezes, ter o manejo de outras formas, chamar a atenção da criança, do adolescente para um outro objeto, para um outro cenário, um outro contexto, tirar ele daquele lugar, interagir de outras formas, fazer um elogio, valorizar, trazer um outro estímulo que possa desviar o foco daquilo que não pode naquele momento, mas não usar o não de maneira incisiva, né? De maneira impositiva, de maneira agressiva, porque realmente pode desencadear outros processos. Então, nesse vídeo, nós percorremos, né, mais algumas características do autismo. A gente espera ter contribuído para as reflexões, ter acrescido informações importantes. E se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva, fique com a gente.
Atento às nossas próximas publicações.